Fala galera, beleza? Hoje eu vou mostrar como é que eu faço para modelar os cases dos meus games. Vou dar uma dica de software grátis para fazer isso e vamos fazer um projetinho bem simples para a gente pegar as manhas de como modelar, beleza? Então, bora pro vídeo! Bom galera, nós temos aqui algumas máquinas de relógio. Essas máquinas nós usamos nos projetos. Teve um tempo que nós estávamos dando aula numa escola, né? Era um curso maker. E aí nós fazíamos alguns projetos makers com crianças assim. Então um dos projetos era construir um relógio para dar de presente no Dia dos Pais, no Dia das Mães. E aí eu comprei essas máquinas de relógio no Mercado Livre. Eu lembro que eu comprei um lote grande e eu paguei cerca de R$3 cada maquininha dessa. Tem aqui os ponteiros, tem algumas arruelas, umas porquinhas. E é bem simples, é só colocar uma pilha e ele fica funcionando direitinho. E aí nós fazíamos o relógio em MDF, as crianças pintavam tudo e davam para os pais. É um projeto bem legal para trabalhar com crianças, né? Então, para demonstrar como que eu modelo os cases, como é que eu faço a modelagem, eu uso um software grátis e eu vou fazer um relógio impresso em 3D, só para você ter uma noção de como é que eu faço. Para quem quiser fazer também e começar a aprender a modelar, é bem simples. O mínimo que precisa de ferramenta é um paquímetro. Eu tenho esse paquímetro aqui que eu comprei no Mercado Livre, também eu comprei em 2017, eu paguei R$15. Claro, eu tenho um outro paquímetro que é mais caro, em torno de R$100, é metálico e tal, mas esse aqui já serve. O mínimo que a gente precisa saber é o tamanho do encaixe aqui, ó, é quase 8 milímetros, então nós vamos fazer um furo no nosso relógio de 8 milímetros. Ó, esse é o site que eu uso para desenhar as peças, que eu uso para modelar. É bem simples, né? Ele é bem colorido, é bem intuitivo e é bem bacana. Dá para trabalhar legal com criança ou para quem está realmente aprendendo. Aqui tem todas as partes do PlayStation 2 portátil, tem outros games que eu já fiz, o Genius, tem esse Hat pro Raspberry, tem o Anarch, tudo eu fiz nesse site aqui. Ele é bem simples. Então depois de cadastrar, o Tinkercad, depois de fazer o cadastro, a gente vai aqui em criar um novo design. E aqui é a nossa área de trabalho. Aqui do lado nós temos ferramentas básicas aqui como caixa, cilindro, esfera, coisas bem básicas, e é simplesmente a gente clica e arrasta ela. Aí aparecem esses quadradinhos que são as medidas, 20 por 20 milímetros por 20 milímetros de altura. Bom, aqui tem algumas atribuições ali da peça, no caso, lados. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Scrollando a gente dá um zoom. Vocês conseguem ver que não é um cilindro perfeito, ele é meio quadriculado assim. Então a gente vem aqui em lados e aumenta isso, a gente diminui os lados e ele vai ficando mais liso. Bom, essa peça ela é um sólido, eu posso transformar ela em um buraco, mas eu quero que ela seja um sólido. E ela vai ser o prato do nosso relógio, vai ser a base. Lembrando que essa aqui seria a base da nossa impressora. Essa base, essa grade, ela tem 20 por 20 centímetros ou 200 por 200 milímetros. Então a gente tem que ter noção do que o tamanho da peça que a gente está desenhando tem que caber na nossa impressora. Bom, então o nosso relógio ele vai ter 176, ou seja, 17,6 centímetros por 17,6 centímetros. 17,6. Tá. Mais ou menos isso. Ele vai caber dentro da nossa impressora. E a altura dele vai ser 3 milímetros. Ali. Então agora a gente já tem um prato, a gente tem uma base para começar a trabalhar. Eu quero que o meu relógio ele tenha uma borda de 1 milímetro em volta. Então como é que eu vou fazer essa borda? Clica na peça e aperta Ctrl D, D de dado. Ó, ele clonou a peça. Agora nós temos duas peças iguais. Eu quero que a minha borda tenha 3 milímetros de espessura. Então, se o meu relógio tem 176 e eu quero que a borda tenha 3 de um lado e 3 do outro, eu vou ter que fazer essa borda com 170 para cá, 170 para lá. E essa minha borda, ela vai ter 1 milímetro de altura. Então, eu vou transformar esse outro prato que eu estou fazendo num orifício e eu vou puxar ele 2 milímetros para cima. Agora, quando eu agrupar, vocês vão entender.
Vamos selecionar as peças e vir aqui em alinhamento. Ó, quando eu clico aqui, ele alinha as peças, alinhou de novo, tá? Então a gente já tem um prato e uma borda. Agora nós vamos agrupar essas peças, ó. Esse aqui é o ícone que agrupa. Ó lá. Então agora nós temos uma bordinha. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Conseguem ver que tem uma bordinha? Beleza. Ele agrupou, ele transformou o que era buraco, ele cortou da peça e ficou aí nosso prato. Esse aqui vai ser a base do nosso relógio. Lembra que nós tiramos a medida do furo do relógio, de onde vai o parafuso, onde vão os ponteiros? Então nós vamos pegar outro cilindro, vamos botar aqui no meio, vamos fazer aquele procedimento e vamos transformar ele em orifício. Quanto que tinha lá? Era 8 milímetros, então nós vamos fazer com 8.5, vamos deixar uma bordinha de segurança, 8.5 aqui também. E agora de novo nós vamos pegar aquela ferramenta que alinha, essa aqui, ó, alinhou aqui. Então a gente tem certeza que o furo está exatamente no meio. Vamos agrupar. Agora a gente tem um furo ali, ó. Tá vendo ali? Esse furo é onde vai encaixar do relógio, a máquina do relógio, vai sair os ponteiros. Bom, o que está faltando agora? Falta só a gente colocar os números. Aqui tem uma caixa de texto, vamos deixá-la aqui por enquanto. Tá? Por enquanto a gente não vai usar esse texto, vamos começar pelo número 12, mas vamos deixar ele no cantinho aqui. Existem alguns truques para a gente poder fazer uns cálculos mais fáceis. Eu vou pegar uma caixa, tá? E eu vou esticar essa caixa até que ela ultrapasse o relógio de fora a fora, e eu vou deixá-la com 2 milímetros aqui e 2 milímetros de altura. 2 não, deixar com 3. Bom, então agora eu tenho um palito, falta a gente alinhar ele, vamos alinhar o palitinho, tá? Ele está bem no centro do relógio. Para que vai servir esse palito? Para mim saber que opa, deixa eu só pegar aqui. Para mim saber que o 12 vai exatamente aqui no meio e o 6 vai exatamente aqui embaixo. Então eu vou usar esse palito como um alinhamento. Só que a gente tem que colocar o 1, o 2, o 3, o 4. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou clonar esse palito apertando Ctrl D, D de dado, tá? E quando eu colocar o mouse aqui perto, vai surgir essa ferramenta que me permite trabalhar com ângulos, ó. Eu vou girando ela, tá? E ele permite trabalhar com ângulos. Se eu afastar o mouse, ó, ele me permite trabalhar com ângulos bem precisos, tá? Então vamos fazer um cálculo. Deixa eu só tirar essa peça que eu coloquei. Nós temos então o nosso relógio é um círculo, então ele tem 360 graus. E nós vamos dividir por 12, que é a quantidade de números que nós temos. Nós temos 30 graus. Então a cada 30 graus tem um número, né? Tem o número 1, número 2, número 3. Então vamos tirar a calculadora aqui, vamos dar Ctrl D e arrastar 30 graus para o lado do nosso marcador. Ó, beleza. Se eu apertar Ctrl D de novo, ele vai fazer tudo para mim sozinho. Olha lá, ó. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D e mais um Ctrl D. Foi. Então agora eu sei que aqui vai o número 12, aqui vai o número 1, número 2, número 3, número 4. Barbada, é só colocar o número. Eu só vou acertar o tamanho do número aqui. Eu quero que ele fique com... ele não fique tão grande, eu quero que ele fique com 12 de altura, 12 milímetros, pela largura de 15. Aqui é 15. Mas tem um problema. Deixa eu dar um zoom aqui. Vocês já vão ver qual é o problema. O número 12, ele está muito mais alto que o relógio. Lembra que o relógio tem 2 milímetros de altura o prato e mais 1 milímetro a borda, ou seja, tudo tem 3 milímetros de altura. Então vamos deixar esse relógio com 3 milímetros de altura. Pronto. Aqui a gente pode até mudar a cor dele para facilitar, ó. Tá? Aqui na grade é o quanto eu ando pelas setinhas do teclado, ó. Se eu der um toquezinho pro lado, ele vai andar 1 milímetro conforme está na grade.
Então eu consigo ir ajustando. Ah, mas eu preciso de uma precisão maior. Então eu venho aqui e vou andar meio milímetro, tá? E aí fica mais fácil de eu ajustar. Bom, o 12 está bem no meio. O que nós vamos fazer? Nós vamos apertar Ctrl D de novo. Usar a ferramenta que clona. Olha lá, clonou o 12 e agora nós vamos fazer o 6. Tá? Agora nós temos ali no lugar do 12, temos o número 6 e é só arrastar ele para baixo. Aperta o botão que vai para baixo e espera. Pronto, eu modifiquei um pouco as proporções, eu deixei o 12, o 6, o 9 e o 3 bem maiores para ficar mais fácil de ver, mais legal de ver de longe assim. Bom, então depois que a gente colocou os números, a gente pode apagar esses eixos de referência. Então a gente clica em um deles e delete. Ó, delete. Aqui do lado nós temos outras formas aqui, nós temos por exemplo um coração, estrela, tem formas prontas, né? E aqui, isso tudo está em formas básicas. Vindo aqui tem mais formas, tem coisas feitas pelo pessoal da comunidade, tem muita coisa bacana aqui, conectores, tem bastante peças ali. Poderia ser feito, colocado um coração e o nome da mãe e fazer um projeto por Dia das Mães, por exemplo, né? Poderia colocar aqui embaixo. Enfim, aí é a criatividade de cada um. Depois de desenhar, eu vou selecionar tudo. Ah, olha o que acontece. Se eu arrastar o relógio, os números ficam. Então a gente pode usar, se por acaso a gente fizer alguma coisa errada, a gente pode usar o Ctrl Z, que ele desfaz o último movimento, né? Ele corrige aquela última rateada que a gente deu. Então a gente vai selecionar tudo e vamos agrupar essa peça. Ó, esse aqui agrupa e esse desagrupa. Nós vamos agrupar, nós vamos transformar tudo em uma peça só. Olha lá, agrupou, agora quando eu arrasto ele é uma peça só, ele é um sólido. Aqui nós temos também algumas características do sólido, eu posso deixar ele multicolorido e eu posso deixar ele transparente, como um vidro, assim, por exemplo. É legal quando tá fazendo peças que se encaixam, é legal deixar uma delas transparente para te ver como é que ficou o encaixe dentro. E é isso, a partir daí a gente pode exportar a peça para imprimir em 3D. Então a gente vamos dar um nome para a peça, aqui vamos colocar relógio, essa peça vai ser salva com esse nome e nós vamos exportar, aqui ó. Tá, e aí nós temos 3 formatos de arquivo. O formato padrão que se usa em impressão 3D é o STL, tá? Tem também o formato OBJ, que se eu não me engano ele pode ser aberto no SketchUp. E tem o SVG, que seria para corte a laser. Se eu fosse fazer em madeira, né, em 2D, eu exportaria em SVG. Mas a gente vai exportar em STL. Ó, demora um tempinho, ele vai renderizar a peça. Pronto, já baixou. Tá aqui na minha área de trabalho. Ó, relógio.stl. Claro que você não precisa entender de como funciona uma impressora 3D. Tendo esse arquivo STL, você já pode imprimir ou pode pedir para alguém imprimir num FabLab ou alguém que presta serviço de impressão 3D. E tá aqui o nosso relógio. Ó, aqui está a nossa peça. E agora eu vou corrigir algumas partes da peça, o software faz tudo sozinho. E nós vamos fatiar a peça. O que é fatiar? É transformar um arquivo 3D em caminhos para a máquina imprimir. Ele ainda está reparando. Ó, aqui está a nossa peça, nós vamos fatiar. E aqui a altura da camada é 0,2 milímetros, ou seja, ele vai fazer 0,2 milímetros, sobe 0,2 milímetros, sobe 0,2 milímetros e assim vai imprimindo. Vamos mandar fatiar. E pronto, agora vocês vão ver que a peça ela fica cheia de riscos, que são os caminhos que a impressora 3D vai percorrer. Tá, esse aqui é o alcance da camada, então nós vamos imprimir de uma cor, nós vamos imprimir em vermelho, e os números e a borda nós vamos fazer em amarelo. Como que nós vamos fazer isso? Ó, aqui a gente consegue ver ó, como é que tá ficando o relógio ali. Na 5ª camada ele tá assim, na 6ª ele tá assim, na 7ª camada a máquina começa a fechar o prato do relógio, tá? E na 10ª camada a máquina vai estar imprimindo apenas os números e a borda do relógio. Nesse ponto eu vou parar a impressão, vou trocar o filamento, vou tirar o vermelho, vou colocar o amarelo e depois vou seguir imprimindo. E aí todo o fundo vai ficar vermelho e em cima
vai ficar em amarelo. Ó, já iniciou o processo de impressão, tá fazendo toda a borda, toda a base, né? E eu vou postando o avanço aí conforme vai acontecendo. Vai levar cerca de 3 horas para imprimir esse relógio. Ó, já imprimiu todo o prato do nosso relógio. Eu troquei o filamento, coloquei um filamento amarelo agora. E eu pausei a impressão na camada 10, que eu tinha falado, que é onde vai ser a troca de filamento para começar a imprimir os números e a borda em amarelo. Eu vou dar o play aqui para mandar ele retomar a impressão. E nós vamos ver que vai começar uns filetinhos amarelo a pegar. E vai começar a fazer os números e toda a borda em amarelo. Claro que a primeira camada fica bem suave, porque é 0,2 milímetros, então fica ali entre o vermelho e o amarelo, mas daqui a pouco a gente vai ter um amarelo mais sólido. Olha o número 8, o número 9 está sendo feito ali. Ó, daqui a pouco vai estar bem forte, né? Claro, porque quando ele fizer a parte de cima, a parte da tampa do número, né, onde fecha o número, que vai dar para perceber melhor. Daqui a pouco a gente volta. Bom, assim ficou o nosso relógio depois de impresso. Atrás ele é totalmente vermelho, na frente é vermelho com amarelo, ficou bem liso. Eu fiz um outro relógio aqui azul com branco e atrás tem esse ganchinho para pendurar, né? Então beleza, vamos montar esse aqui. A montagem é bem simples, é só pegar a maquininha do relógio, o gancho virado para cima, colocar aqui, olha, ele encaixa perfeito. E a pilha. Tá aí, tá funcionando. É um projeto bem bacana para trabalhar com criança ou para quem nunca teve nenhum contato com impressão 3D, começar a mexer, começar a conhecer. É um projetinho simples, mas é bem interessante. O PLA, esse material que nós usamos, ele é sensível ao calor, então não é legal deixar pegar muito sol no nosso relógio, colocar ele num lugar que não pegue sol, para evitar qualquer problema, beleza? Espero que vocês tenham gostado, se inscreva, curte e compartilhe esse vídeo, beleza galera? Valeu!